Sou eu, a Isabela, a Júlia Nunes. Esqueci o resto. Pessoal, vamos ligar as câmeras, por favor, para vocês apresentarem e assistirem também. Sofia, Isabela, Júlia Nunes, quem mais? Eu. Bruna. Câmeras, por Tinha um favor. menino. Oi? Eu acho que tinha um menino também. Acho que tava eu também nesse grupo, Sim. Quem? Gabriel? né? Vamos lá, então, podem começar. Pessoal, câmeras, por favor, ligadas para vocês assistirem as apresentações. Nossa avaliação vai ser no dia 27 e essas obras serão um conteúdo, tá? Então, gostaria que vocês ligassem as câmeras para participar dos trabalhos dos colegas, das apresentações. Maria da gente... Lúcia, Oi. eu não consegui ligar porque meu computador tá travando muito, então eu não sei se a câmera vai conseguir ligar também. O meu Zoom tá falando que não tá detectando a câmera do meu notebook. Mas por quê? Eu também não sei. Vamos? Podem começar, então, a falar. Vocês querem compartilhar? Eu tenho que liberar aqui. Eu tenho. Vê se deu. Acho que a Isabela vai compartilhar. Isabela não chegou? Ah, então não sei, porque ela que tá com os slides, Maria Lúcia. Ué, gente, vocês não vão... Deixa eu mandar mensagem pra Isabela aqui. Então, primo Basílio, por favor. É meu grupo, Maria Lúcia. Quem quer? Emanuele? Emanuele, a Gabi, o Otávio, a Lises e o Luiz. Podem começar. Vou abrir o slide aqui para compartilhar. Já pode compartilhar? Pode sim. Vê se está liberado. Tá liberado. Deixa eu ver. Maria Lúcia, eu tô esperando carregar aqui. Compartilhou? Tem. Então, nossa, meu Deus, tá muito lento. O Otávio vai começar falando. Só para ver, vocês estão me escutando? Estamos. O primo Basílio conta a história de Luísa, jovem sonhadora e ociosa da sociedade lisboeta, que acaba envolvida por Basílio, seu primo, com quem se reencontra após anos de distância, achando-a sozinha, já que Jorge, o marido, viajara a negócios. Basílio serve-se de sedução e galanteios até levá-la
a se envolver profundamente consigo, tornando-se sua amante. Juliana, a criada, descobre a correspondência trocada por ambos e chantageia a patroa. Após sofrer muitas humilhações e ter que se submeter aos caprichos da crudelíssima criada, Luísa consegue ajudada por um amigo, reaver as cartas. Juliana, pressionada, entrega-los antes ante as ameaças, acaba morrendo do coração. Após tanto sofrimento, Luísa adoece. Basílio, há muito, encontra-se longe de Lisboa. Jorge regressa ao lar certo dia. Chega uma carta do primo para a esposa e o marido intercepta a correspondência e toma conhecimento de tudo que ocorrerá. Desesperado e sofrendo demasiadamente, ainda assim Jorge resolve perdoar Luísa. Ele, no entanto, piora muito ao saber que o marido descobrirá tudo o que fizera de errado e venha a falecer. A reação de Basílio ao saber da morte dela é de pesar por ter perdido sua diversão em Lisboa. Destaca-se ainda na obra a figura do conselheiro Acácio, amigo do casal, caricatura repleta de formalismo e hipocrisia. Bom, eu vou falar um pouco sobre a resenha do livro. Tipo, no livro a gente consegue perceber que ele faz uma grande crítica da sociedade traidora, da sociedade que comete adultérios, que a gente reparou isso também nos últimos livros que a gente leu. Nesse livro ele também mostra isso, sobre os adultérios, a exploração da sexualidade e tudo mais. E a gente também consegue ver nesse livro que ele tem uma grande influência do romantismo inglês, porque nele o autor ele cita vários autores que tiveram grande importância nesse período. Ao mesmo tempo que ele fala do romantismo, ele também critica esse período, porque ele fala que à medida que o tempo passa, o que é romântico vai ficando para trás. E no livro ele fala que essa personagem, a Luísa, ela é muito influenciada por esse período, o romantismo, e ao mesmo tempo que o autor critica, ele também critica a protagonista, e ele mostra ela como uma figura ingênua, frágil e tudo mais. No livro a gente também pode notar que ele faz uma grande crítica à religião, quando ele mostra a sociedade como ela realmente é, e ele mostra vários traços psicológicos dessa sociedade que dá uma ênfase nos pecados e no pecador em relação a essa religião. O livro não é uma leitura fácil, tem muitas palavras conhecidas, igual a gente colocou aí no slide, mas é uma leitura muito boa, porque tem uma história muito boa também. Eu vou falar sobre um pouco do realismo retratado na obra. Enquanto no romantismo, a obra procurava explorar a situação que antecedia o casamento, com os obstáculos que seus personagens, em sua maioria adolescente, enfrentavam até chegar ou não ao objetivo principal, que era o casamento, como realização amorosa. No realismo, procurava-se focalizar a situação criada após o casamento, aquela que a classe média e a elite procurava esconder. Aí, com os olhos voltados para a realidade, o escritor escrevia uma crítica, procurava explorar a infidelidade conjugal, revelando muito mais frequentemente do que se fazia imaginar, aparentemente, na burguesia
romântica, fazendo cair aquela máscara que eles usavam frequentemente. Como a burguesia era a principal consumidora dos romances, os escritores realistas pretendiam mudar, através da crítica, o comportamento dessa classe social, responsável pelo destino social, econômico e político do país. Então, o realismo, ele procurava expor toda a real vida das pessoas, que antigamente eram muito zeladas daquela imagem perfeita. Aqui a gente colocou algumas características das obras gerais do S. de Queiroz. A gente percebe muita descrição, porque ele descreve muito o que acontece, as pessoas, tudo na linguagem que ele usa, geralmente nas obras, que é uma linguagem mais difícil da gente entender, mas há muito essa descrição. Tem essa crítica sociopolítica junto com a crítica à elite burguesa, porque era uma classe que ele não apoiava tanto, então ele sempre tinha algo a reclamar e ele colocava muito isso nas obras dele. O antirromantismo, já que a época que ele escrevia não era mais o romantismo, a objetividade dos fatos, ou seja, ele escrevia de forma mais objetiva, sem ficar enrolando tanto, óbvio que na linguagem dele, porque hoje em dia os livros são completamente diferentes. A análise dos comportamentos coletivos, junto com a análise psicológica, que é o que a Maria Lúcia falou para a gente na aula passada, que a gente tem que prestar muita atenção no pensamento dos personagens, porque ele deixa isso muito implícito e ao mesmo tempo muito aberto para a gente, então a gente tem que entrar bem dentro do personagem para poder entender. O foco no presente, junta bastante também com a objetividade de não ficar enrolando, levando as coisas para o passado. A ausência de idealização, que ele já mostrava nos livros dele, a realidade, ele não ficava colocando, por exemplo, porque uma mulher é isso e aquilo, que a mulher tem que ter postura e tal, ele já usava mais da realidade, não ficava montando pessoas como se as pessoas fossem perfeitas. A temática do adultério, que é o que a Maria falou na aula passada também, que ele usa bastante e que junta muito com essa ausência de idealização, né? Porque agora o casamento já não é alguma coisa mais perfeita, as pessoas já não idealizam mais e sempre tem alguma coisa errada. Eu vou falar uma curiosidade do filme Brasílio, do Primo Brasílio. O Primo Brasílio é um filme brasileiro do gênero drama, inspirado no livro de Eca de Queiroz, escrito em 1878. Foi dirigido por Daniel Filho, cuja estreia ocorreu em 10 de agosto de 2007. O roteiro, uma clássica drama de adultério, foi escrito por Euclides Marinho. A diferença percebida é que o filme foi gravado em cenário brasileiro, mas a obra foi escrita em Portugal, nacionalidade do autor do livro. É isso. Gente, essa é uma obra fantástica de leitura. Assim como algumas obras de S. de Queiroz que vocês vão retratar também, né? Além do adultério, essa crítica social e psicológica. Essa características que os meninos reforçaram, a análise psicológica através, né, do narrador onisciente, ela é muito forte em S. de Queiroz. E é muito interessante a gente perceber isso. Porque Luísa, ela vai ficando, entre aspas, doida com seus pensamentos, né? Ela está traindo o marido, a empregada sabe, está ameaçando, ela não tem dinheiro, e vira aquela loucura. Então, a análise psicológica vai ser até um dos personagens centrais nesses momentos dessa obra. É uma obra interessante para leitura, viu? Sugestão. Grupo 1 vai se apresentar? Maria Lúcia, a gente pode ficar por último, porque a Isabela tá no bloco cirúrgico para fazer cirurgia. Mentira, ela me mandou o slide aqui agora. Eu posso te mandar para você compartilhar? Você não quer compartilhar, não? Grupo 3. Eu tô pelo telefone. Não, pode mandar. Grupo 3, os maias.
Também uma obra densa. Nós vamos antes do grupo da Júlia, Maria Lúcia? Pode, enquanto ela vai me mandando, eu vou baixando. Júlia, me fala, por favor, quem são os componentes? É a Camila, a Tuliana, Maria Eduarda e eu. Vocês 4? Isso. Ok, podem começar, por favor. Você Eu vai vou compartilhar aqui. Tá, joia. Vou ver se não vai travar muito. Júlia, não chegou para mim não, né? Te mandei. Você me mandou? Acho que você mandou para o professor errado. Tá vendo a minha tela, Maria Vê Lúcia? aí. Agora chegou. Ok. Tá preto, mas tá aparecendo. Só um minuto. Só colocar. Deu. Peraí, eu vou só aumentar aqui a tela. Ele trava mais dá, Maria Lúcia, peraí. Ixi, nós tivemos um pequeno problema que o PowerPoint não da coisa não tá abrindo aqui também, não. Pois é. Acho que vai dar. Não, o da Ampliou a Júlia. tela? No meu? Abriu. O da Júlia que não tá abrindo no meu. Então tá. Pode começar? Pode. Então, a nossa obra, a gente vai falar sobre os maias, e antes de falar um pouco sobre esse livro, nós vamos falar sobre o autor. O Eça de Queiroz, ele foi um autor de muita importância para a escola literária do realismo, naturalismo. Ele escreveu obras muito marcantes, e a escrita dele é uma escrita que ficou na história, até porque nós estamos debatendo sobre ele hoje, e assim, ele viveu há séculos passados. Falando um pouco da vida dele, ele tinha um pai brasileiro, a mãe dele era portuguesa. Ele, sim, teve uma vida realmente muito acadêmica, ele era um jovem muito promissor, ele cursou Direito em Coimbra, ele saiu de Portugal, depois ele voltou. Quando ele voltou, inclusive, ele participou do Cenáculo, que era um grupo de intelectuais que discutia arte, que discutia política. Ele foi nomeado cônsul em Havana, inclusive ele chegou a escrever para o Gazeta aqui do Rio de Janeiro na época, então ele teve uma vida muito marcante, que era muito voltada para essa questão da intelectualidade. Vou passar o slide aqui. Vou falar agora um pouco o resumo do livro. Os Mares levou 10 anos para ser escrito e é a maior obra do autor e conta a história de 3 gerações da família Maia. Esse romance se passa em Lisboa, Portugal. Afonso da Maia é um nobre e rico proprietário, vive em uma casa denominada Ramalhete e é nessa casa onde ocorre grande parte do romance. Pedro da Maia, seu filho, casa-se contra a vontade do pai com Maria Monforte, filha de um negreiro. Com ela, Pedro da Maia tem um casal de filhos. Porém, apaixonada por um napolitano, Maria Monforte abandona o marido e foge levando somente a filha. Pedro da Maia se suicida e o filho Carlos da Maia entrega o avô. Afonso da Maia, pai de Pedro, cria o neto e o encaminha para cursar medicina em Coimbra. Após formar-se, Carlos retorna a Ramalhete e cerca-se da burguesia de Lisboa. Carlos vem conhecer Maria Eduarda, esposa de Castro Gomes, um brasileiro, a pretexto de atender clinicamente a governanta inglesa de Maria Eduarda, Miss Sara. Carlos passa a frequentar a casa diariamente e os dois acabam se tornando amantes. E Carlos compra uma quinta nos Olivais para seus encontros com Maria Eduarda. Assim divide o seu tempo entre o Ramalhete e a Quinta dos Olivais, que procura esconder do avô. Certo dia, Carlos da Maia recebe a visita de Castro Gomes, que vem lhe contar que, embora em Lisboa todos pensem que Maria Eduarda é sua esposa, na verdade ela era uma amante.
E embora ele pudesse casar com Maria Eduarda, outra tragédia acontece. Chega de viagem o senhor Guimarães, trazendo consigo um pequeno cofre que havia recebido de Maria Monfort, que mora em Paris. No cofre, a revelação: Maria Monfort havia sido a esposa que levara o marido, Pedro da Maia, pai de Carlos, ao suicídio. Descobre-se, então, que Carlos e Maria Eduarda eram irmãos. O velho Afonso da Maia, vendo novamente a tragédia cair em sua família, morre. Maria Eduarda vai para Paris e lá se casa. Carlos vai fazer uma viagem de 10 anos, depois volta para Portugal e reencontra os amigos, particularmente João da Égua, seu grande amigo desde os tempos de Coimbra. Juntos recordam o passado com ironia e desesperança. Maria Lu, você tinha um outro slide aqui sobre a obra, eu só não coloquei porque eu acho que ia ficar muita informação visual, porque é um texto muito Eu acho grande. que, assim, tem que colocar um infográfico, juro, é muito confuso. É uma Essa obra, né? pessoa Passar aqui. Peraí. textuosa. Só esperando a boa vontade para sair da tela cheia, Maria Lúcia. Nossa, gente, meu computador tá assim também. Que lerdeza. Lúcia, hoje eu acho que você é a quarta pessoa que fala isso pra mim, que o computador tá lento. Eu? Não, você falou, a Júlia Martela, o meu também tá. Então, aqui tem um outro slide que eu falei que eu não passei porque ficou muita informação visual. Como eu nunca li, a gente nunca leu, eu tive dificuldade em resumir porque eu fico com medo. Tipo, pular, né? Camila, sobre as características da escrita. A linguagem que é escrita nessa obra, ela vale-se principalmente pela ironia, em que o autor define os personagens e apresenta as situações. É um romance realista e naturalista, em que é apresentado o fatalismo, análise social, as peripécias e a catástrofe próprias do enredo. E a sociedade da época, ela era marcada por aparências, que fingia ser o que não era, e mantinha situações de fachada. Bom, e só para finalizar, como curiosidade, a obra Os Mais, de Eça de Queiroz, foi adaptada a uma minissérie que a Maria Adelaide do Amaral, que é uma grande escritora brasileira, teve essa ideia por ser muito fã do autor e levou até a Rede Globo com tudo que ela queria, que aprovou, e começou a produção da série que foi exibida em 2001. Ok, gente, os Peraí, Maria mais... Lúcia, falta um slide ainda que eu vou falar. Deixa eu só passar ele. Não, problema não. Então, falando mais a fundo das características da sociedade da época, naquela época, inclusive, foi conhecida como a Era das Revoluções, e estavam tendo muitas transformações na Europa. Surgiram vertentes como o socialismo do Karl Marx, o capitalismo industrial, ele estava em ascensão, não repara o barulho atrás, e a ciência ela estava ficando no centro, então estava sendo a explicação para os problemas que estavam tendo na sociedade, vamos dizer. Tiveram outros motivos que motivavam a escrita dos autores, como a do Eça de Queiroz, que foi a questão Coimbra, eu acho que é assim que fala, que foi uma rilha que teve entre o Feliciano de Castilho e o Antero de Quintal, acho que é o nome dele. E que o Feliciano ele era muito criticado ele ainda era aderente ao ultrarromantismo. E as pessoas, elas não queriam, elas queriam acabar com esse vínculo que tinha com o movimento do romantismo ainda. Elas queriam que a modernidade, a contemporaneidade chegasse. Teve também a geração de 70, que foram as pessoas nascidas entre os anos 40, do século XIX, que eram aquelas que queriam as mudanças intelectuais e que elas queriam que realmente tivesse meio que uma revolução na literatura, porque lá em Portugal, assim, em Portugal, vamos dizer que isolado da Europa, ainda estava no romantismo e eles queriam acabar com isso. E teve também as conferências democráticas, ou do Casino, eu acho, que foram o auge dessa geração de 40,
geração que queria essas mudanças, acho que é mais conhecido como geração de 70, e que lá foram debatidos esses temas de mudanças e da chegada do naturalismo e do realismo como um movimento que fala mais das pessoas com seus efeitos, que fala do adultério. Isso. Os Maias é uma obra, como vocês viram, um pouco mais complexa, né? Que é meio cíclica, ela vai e ela volta na base dos personagens da situação inicial. E além dessa questão do adultério, vocês viram de novo que tem a traição, né? A análise da sociedade é para mostrar que, de fato, essas questões familiares, elas não são de agora, elas são desde a época do romantismo. Só que no romantismo elas eram camufladas, e agora que elas estão explícitas, né? Agora que elas chegaram na cara do povo, vamos assim colocar. E aí, os maias, além dessa percepção da análise psicológica também dos personagens, né, desse narrador que manipula tudo, que consegue se organizar socialmente, os maias ainda é uma obra que vai analisar a sociedade nessas questões familiares. Então, nós temos que ter essas duas percepções, o adultério, o homem enquanto sociedade e o homem enquanto família. Porque as questões familiares são muito complexas, um foge, leva um filho, a irmã não apareceu, então, mesmo a quantidade de personagens, ela requer para um único núcleo, né? Ela roda, roda, roda e cai num único núcleo, que são essas questões familiares e sociais. E é uma percepção de essa de Queiroz aí. E aí, Júlia, vai sair o Crime do Padre Amaro? Tem, olha, eu te mandei. Primeiro a gente gostaria de compartilhar um trailer. Aí você quer que eu compartilhe ou você compartilha? O slide não tá dando certo aqui para mim. Eu acho que tenho. meu PowerPoint também tá meio virado. Não sei o que tá Peraí, deixa eu Se precisar, pode me mandar e eu ajudo compartilhando. Eu também. O YouTube, eu acho que deu certo. Você quer que eu libere aqui? O YouTube dá. Enquanto você manda para as meninas o slide, porque o meu, eu acho que é o meu PowerPoint. Eu consegui abrir o slide num link Eu consigo aqui. abrir o slide aqui. Ah, consegue? Então eu vou compartilhar o YouTube. Vê se vocês estão ouvindo, por favor. María Purísima, sin pecado concebida. Dime tus pecados, hija. Me acuso de ser muy sensual, padre. Es pecado. Si el celibato se volviera opcional, se evitarían muchos problemas en la iglesia, ¿no cree usted, Padre Benito? Columbia TriStar presents ¿Qué piensa del amor, padre? the star of Amores Perros and Y Tu Mama Tambien. Es una chiquilla, ¿no te diste cuenta? The biggest Mexican film of all time is also its most controversial. Hasta los santos cometen errores. Pero tú eres sacerdote. Y también soy hombre. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. ¿Tus pecados? Ya lo sabe. ¿Y los suyos? El Crimen del Padre Amaro. Pode ir lá, Júlia. Pessoal, liguem as câmeras. Vocês estão vendo que as obras de Eça de Queiroz são tão fortes assim quanto a de Machado de Assis?
Por isso que os dois tiveram esse passo. Não é aquele mamão com açúcar, assim, aquela aguinha rala do romantismo, né? É algo mais intenso, é algo, nossa, um padre fazendo crime. Mas bem elaborado até, né? Tipo, parecia que o romantismo ele seguia um padrão, assim, fórmula. Maria Lúcia, eu vi Oi. um livro dele ontem e até tirei foto para te mandar para ver se você já tinha lido A Relíquia. Vamos falar dele. Quer ver? A equipe 5 vai falar da relíquia. Eu tirei até uma foto que eu falei, S de Queiroz, mas não sei se eu vou lembrar. Gente, mas não é muito mais legal? Eu gosto mais dessas obras do que do romântico. Parece mais emoção, algo proibido, tal. Depois eu quero falar para vocês de um conto. É só uma sugestão de leitura. Deixa a pessoa apresentar. Vai, Júlia. Equipe da Júlia. Sofia, Isabela. Quem que vai começar? Peraí, Maria Lúcia. A minha tela tá preta dos slides. A Júlia saiu dos slides. Vai dar tempo. Semana que vem é véspera de prova. Gente, alguém pode... O Zoom da Júlia travou. Alguém pode compartilhar? Eu posso. Tá, eu vou te mandar. Quem é a equipe da Cidade às Serras? Meu Zoom tinha travado. Voltou agora. Pode compartilhar? Pode compartilhar. Enquanto você compartilha, me fala quem são os componentes da equipe Cidade às Serras, por favor. Cecília, Vitória Maísa, Gabriel Faria, Lucas Pérez e o Roger. Obrigada. Pode começar, Maria Lúcia? Pode começar. Eu vou falar um pouco dos personagens. A gente colocou aí nos slides todos os personagens presentes do livro, mas eu vou falar de 3 principais. O Padre Amaro, que ele foi órfão na infância e depois ele vai para o seminário e manifesta religiosidade, mas também tem fortes desejos sexuais. E depois, incapaz de conter seu libido, ele acaba seduzindo a Amélia. E ele é muito ciumento e possessivo com ela. E quando ela engravida, ele envia ela para uma roça para evitar um escândalo. E quando o bebê nasce, ele manda uma tecedeira de anjos que mata o bebê. E nisso se dá o nome do título do livro. A outra personagem é a Amélia. Ela é filha da senhora Joaneira. É uma moça considerada facilmente influenciável e após uma decepção amorosa na infância, ela busca consolo na fé católica e com isso ela começa a se relacionar com o Padre Amaro. E assim, incapaz de conter seu libido também, como o Amaro, ela se entrega para ele em um quarto que ele tinha alugado em uma casa. Então ela traz seu noivo João Eduardo e para ficar com o Amaro. E aos poucos ela começa a ter ataques e crises de consciência devido a essa traição e ela acaba morrendo de hemorragia logo após o seu parto. O outro personagem é João Eduardo, que ele é noivo de Amélia. Ele, percebendo a atração que Amaro tinha com sua noiva, ele escreve um artigo em anônimo denunciando a corrupção do clero de Leiria, mas ele acaba sendo descoberto e sofre severas punições, inclusive de Amaro, a quem ele dá um soco, e depois disso ele fica um tempo ausente, e quando ele retorna ele não consegue ficar com a Amélia, e chora muito pela sua morte. Explicando um pouco melhor a obra, tudo começa quando o Amaro ele perde os pais, então ele passa a ser agregado de uma mulher, e essa mulher já tinha a intenção de colocar ele para o sacerdócio. Aí, mesmo ele não tinha interesse nessa área, só que mesmo sem interesse, ele acaba que se ordena padre. Só que, como ele não tinha interesse, ele tinha que ficar tentando conter e controlar os desejos sexuais que ele sentia. E ele até que tinha uma crença em Deus, só que ele odiava que tivesse essa imposição posta para ele de ter que ser padre.
Aí o conflito mesmo começa quando ele transfere de cidade. E aí lá nessa nova cidade, ele fica numa casa, no quarto alugado. Embaixo do quarto dele dormia a Amélia, que aí conta que desde o primeiro contato deles eles já sentiam atração um pelo outro. E essa atração foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Só que a Amélia, ela era casada com o João Eduardo. E ao longo do tempo ela vai sentindo atração pelo Amaro e perdendo a atração pelo marido. Então, o marido dela, ele percebe a atração entre os dois, o que estava acontecendo entre os dois, e acaba publicando um artigo no jornal que fazia acusações contra os padres e citava o nome de Amaro, afirmando que ele estaria tendo relações sexuais com uma donzela. Aí, depois disso, ele ficou como mentiroso, porque tem toda essa questão da igreja mentir para conservar eles e tudo mais. E aí, a Amélia é aconselhada a separar de João Eduardo, eles acabam rompendo o casamento. E depois disso, ela começa a ter mais interações ainda com o Amaro. E o marido dela chega a dar um soco em Amaro e ele acaba ficando como errado da situação por fazer insinuações sobre a esposa com um padre. Agora o Gabriel vai falar um pouco mais dessa parte depois. Que quando a Emélia estava grávida, ela vivia meio que enclausurada e ela recebeu o apoio de um espírito generoso, do Abade Ferrão. E depois de dar à luz, ela morre e o filho dela é levado por uma tecedeira de anjo, mas a criança aparece de forma estranha, dada como morta, apesar de ser aparentemente saudável. Embora tenha tido um ligeiro remorso, Amaro segue a carreira, cuidando para ser mais cauteloso nas aventuras. Agora falando um pouco mais sobre a análise da obra, O Crime do Padre Amaro é considerado o primeiro romance realista em língua portuguesa e, no seu conteúdo, ele traz uma série de características que comprovam o rompimento com as ideias do movimento romântico, principalmente quando insere observações científicas na obra. A crítica principal gira em torno da corrupção do catolicismo e a quebra do celibato, mas também aborda a maledicência, o vazio interior das personagens, o poder exercido pela religião na vida das pessoas e a contraposição dos pobres em relação aos abastados pobres que circulavam pela sociedade. Com um narrador cheio de adjetivos agressivos, a obra cumpriu bem o seu papel anticlerical, denunciando os problemas que o misticismo e a educação religiosa promoviam numa sociedade regida por hipocrisias. Essa de Queiroz tece suas críticas por meio de um narrador onisciente que delineia os seus personagens de maneira bastante detalhista. Gente, é o Crime do Padre Amaro diferente de Machado de Assis. O Primo Basílio e os Maias, nós vimos alguns pontos em comuns, né? Só que Machado de Assis não acusa o catolicismo, a Igreja Católica, tá? E essa de Queiroz faz essas acusações muito fortes sobre elas. Nós vamos ver agora A Cidade às Serras, que é uma obra que vai mudar um pouquinho a vertente, tá? Essas três obras primeiras, O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio e os Maias, são obras extremamente realistas de essa de Queiroz. E agora nós veremos A Cidade às Serras, que vai tratar uma outra vertente, um pouco menos realista, tá? Um pouco mais tranquilo, menos acusação social, menos adultério. Agora vai ser uma obra saindo um pouco dessa vertente, mas ainda do mesmo autor. Cidade às Serras, por favor. Ixi, o pior é que vocês têm pouco tempo aí.
A Cidade e as Serras foi o último livro de Eça de Queiroz, publicado em 1901, um ano após a morte do autor. É considerado um dos mais importantes livros do escritor, concentrando as principais características do período e sua maturidade artística. O livro intriga o leitor com os conflitos e insatisfação e os males da civilização, o vazio e o tédio da vida urbana. Vou falar um pouco da sinopse. O livro conta a história de Jacinto, que ele nasceu e cresceu em Paris, e depois ele recebe uma carta de Tormes, um convite para a inauguração de uma igreja, e ele vai para essa inauguração e lá ele acaba gostando do campo e depois ele muda para lá. E o livro também é narrado pelo seu melhor amigo, Zé Fernandes. Agora eu vou falar um pouco sobre os personagens principais. Antes de falar, meu áudio tá saindo tudo certinho, né? Só pra saber mesmo. Tá, sim. Ah, bom, é porque eu tava tendo uns problemas com o microfone recentemente, daí só pra saber mesmo. Não, pode ficar tranquilo, por enquanto tá super. Ok. O livro, ele apresenta o Jacinto, que é o nosso personagem principal, e também o príncipe da Grã-Ventura. Ele teve uma infância afortunada em Paris, entusiasta da civilização, das novas tecnologias e da erudição. Também temos o Zé Fernandes, que é o narrador da história, e o melhor amigo de Jacinto. Ele tem uma pequena propriedade nas serras, perto de Tormes. Conhece Jacinto na escola em Paris e frequenta seu palácio nos Campos Elíseos. A gente também tem o Grilo, que é o mais antigo criado de Jacinto, que o acompanha desde a infância. O Dom Galeão, que é o avô de Jacinto, que ele saiu de Portugal para ir para Paris. E tem... Opa, desculpa. E tem a Janinha. É a prima de Zé Fernandes e vive nas serras. Ela casa com o Jacinto e eles têm 2 filhos. Bom, então, tá me ouvindo? Meu áudio está saindo certo? Ou não? Tá sim. Tá. Vou falar sobre a análise da obra dentro do realismo. O realismo tem como grande marca crítica ácida e direta aos moldes da sociedade do século XIX. Porém, por se tratar de uma obra pertencente à terceira fase, de Eça de Queiroz, A Cidade e as Serras promove uma análise bilateral da nação portuguesa, desde período. Uma vez que Jacinto encontra a real felicidade em meio ao campo modernizado, pode-se concluir que o autor não estava propondo apenas que Portugal se modernizasse e saísse do marasmo político e econômico que assolava. Ao mesmo tempo em que esta lança tal ideia nas mãos do leitor, também exalta a importância das tradições e da simplicidade. Numa mescla perfeita entre o moderno e a tradição, Eça de Queiroz convida Portugal à manutenção do velho, porém com a percepção consciente da chegada do novo. Agora eu vou falar uma curiosidade, que essa obra, A Cidade e as Serras, foi leitura obrigatória do vestibular da FUVEST até 2018. Eu não sei desde quando foi, mas se eu não me engano, desde 2006 já era obra obrigatória. E aqui tem uma imagem do Eça de Queiroz, o autor do livro, e 3 versões da capa do livro, A Cidade e as Serras. Essa obra, vocês estão vendo, vocês perceberam que é um pouco menos emoção, né, das demais. No entanto, é uma obra um pouco mais madura, linguagem diferente, é uma outra área, uma outra vertente de Eça de Queiroz, que ele vai criticar e analisar qual que é o melhor, né, se é viver na cidade ou viver nas serras. É a conclusão que chega que deve-se viver nas serras, tem muito mais vantagens quanto a isso. E a questão da cobrança no vestibular é porque é uma obra que a gente trata não só da literatura. Como nós tratamos desses parâmetros, cidade serra, cidade campo, entra numa intertextualidade, né, geográfica, histórica.
Então, a obra é cobrada porque dá essa amplitude para outras áreas, além apenas da literatura e do português. Por isso que é uma obra bem cobrada. É uma leitura muito mais simples, assim, é uma leitura um pouco menos emocionante. Eu li, eu vou falar recentemente essa obra, porque tem, sim, uns 5 anos que eu reli ela, mas não é tão... Eu gosto mais das outras, mais da área, confesso que eu gosto mais da área do realismo, acho que causa mais emoção mesmo na gente. Mas não é uma obra ruim de leitura, não. É mais uma análise, eu vejo mais como um estudo do que uma própria leitura. Pessoal, é o seguinte, eu tenho aula semana que vem, antes da nossa prova, tá? Então, nós vamos terminar com as apresentações e eu quero concluir com vocês, pelo menos, explicar uma obra de Machado de Assis para também cair na avaliação, tá? Só um lembrete ao pessoal do debate que nós vamos fazer sobre senhora, dos alunos que entraram depois. Não se esqueçam que nós marcamos no dia 21 no feriado. Vou até conferir o horário aqui. Oi? Você já definiu a data de Dom Casmurro ou não? Senhora, 8 horas da manhã. Júlia, passando a prova, eu defino com vocês a data e o esquema, que eu já tenho um esquema montado, eu já quero passar para vocês com antecedência. Tá bom? Pessoal, um beijo para vocês, fiquem com Deus, boa prova daqui a pouco, bom final de semana. A gente não vai se ver pessoalmente mais, né? Porque, aliás, pessoalmente parece que tá breve, vocês viram ontem, né? Como será? Sim. Aguardemos informações. Tchau, gente. Obrigada. Fica com Deus. Deus. Tchau. Tchau, Maria Lúcia.